Senhor presidente, senhores vereadores, aos amigos que hoje nos acompanham, nesta semana o país recordou um momento marcante de sua história. O dia 1º de abril de 1964, data do golpe de Estado que deu início ao regime militar no nosso Brasil. O regime perdurou até 1985 e foi marcado pela truculência militar e por acontecimentos dramáticos que desencadearam profundas mudanças na nossa sociedade. Acadêmicos e lideranças populares e políticas apontaram, mais uma vez, a necessidade de resguardar e descobrir a verdade sobre as violações dos direitos humanos que foram cometidas. E fizeram, esta semana, um período para prestar homenagem aos que, por devoção à luta por direitos, foram perseguidos, exilados e muitos mortos. Em 2012, o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, em homenagem ao Dia Internacional para a Verdade sobre as violações graves de direitos humanos e para a dignidade das vítimas, disse: as consequências da ditadura são sentidas para além das pessoas, diretamente afetadas pelas tentativas de encobrir os abusos de direitos humanos. O direito à verdade e o direito à justiça são indispensáveis para acabar com a impunidade daqueles que cometem graves violações de direitos humanos. No caso de desaparecimentos forçados, as famílias das vítimas nem têm o direito de saber qual o destino que seus entes queridos tiveram. Em todos os casos, respeitar estes direitos serve como advertência de que estas violações não podem ser ocultadas por muito tempo. Tendo em vista que nossa cidade não pode se furtar a recordar essa data e que esse período deve ser lembrado por sua importância histórica como um momento de luta contra qualquer tipo de ditadura e repressão que possa existir, submeto ao egrégio plenário o seguinte. Artigo 1º. Fica instituída a Semana Municipal da Verdade, a ser realizada na primeira semana do mês de abril. Artigo 2º. Durante a semana que se refere ao artigo anterior, serão realizadas palestras, seminários e outras atividades que visem esclarecer alunos, professores e a população em geral a respeito dos períodos ditatoriais, dando-se destaque à necessidade da criação de uma cultura de paz e valorização da plenitude democrática. Artigo 3º. Nas atividades relacionadas à Semana Municipal da Verdade, poderão ser convidadas vítimas do processo de perseguição política e de tortura, visando a restauração da verdade e reparação dos danos causados aos cidadãos. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. É um projeto de lei, senhor vereador. Então, senhor presidente, por que desta propositura? Dia 1º de abril agora, comemorou-se 50 anos do último golpe militar de uma república formada em cima de momentos de golpe e de desrespeito ao direito das pessoas. Me preocupa quando vejo hoje, muito nas redes sociais ainda, o levantamento, aquela vontade de pessoas que são saudosas de um momento que não foi bom para este país. Há poucos dias surgiu-se mais uma marcha aí que já houve no passado, a Marcha das Famílias com Deus. Ora, senhor presidente, Deus não faz marcha para prender, para torturar, para matar. Nós precisamos criar a cultura no Brasil, que nós temos divergência, que nós vamos garantir que quem for eleito pelo povo vai cumprir o mandato e vai fazer o que precisa ser feito, para que a gente possa continuar a transformar esse país. Dia 1º de abril é o dia
da mentira em nosso país. E a grande mentira que se criou dia 1º de abril de 64 foi o golpe militar dizendo que era para mudar a situação do país. Deram um golpe porque havia uma inflação de 80% no país. Ao ano, entregaram o regime com uma inflação de 200%. Deu-se o golpe porque se falava que se estava fazendo no país a transformação numa sociedade totalitária, de esquerda, quando se queria se fazer de verdade, era a transformação de base, preparar este país para ser um país mais justo para seus filhos que aqui residem. Então, senhor presidente, me preocupa que ainda esta possibilidade tenham pessoas que ainda alentam isso, e eu sei que muito por ignorância, por desconhecimento da verdade, e nos cabe a responsabilidade de diuturnamente falar para as nossas crianças, para o nosso povo, que a democracia é bom, que a democracia é um regime cheio de defeitos, mas ainda não apareceu nenhum regime melhor que o regime democrático. Muito obrigado, senhor presidente.